Olá, seja bem-vinda. Olá, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos ao Tabasco On. Hoje num formato diferente, porque pela primeira vez eu tenho ao meu lado a CEO e diretora de projetos da Tabasco Conteúdo, Simone Lopes. Olá, 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 olá. Um prazer. Vamos fazer essa edição aqui bem diferente. E a nossa convidada de hoje é Cláudia Rosa. Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer enorme. E eu conto para vocês um pouquinho de tudo que a Cláudia faz, porque é bastante, gente. Então, primeiro, ela é investidora anjo na Anjos do Brasil e Bossa Nova Investimentos. Conselheira de startups, influenciadora da Rede Mulher Empreendedora, membro do Grupo Mulheres do Brasil e do MIA, Mulheres Investidoras Anjo, mentora, avaliadora de startups e muito mais. Cláudia, papo muito bacana aqui no Tabasco On hoje, na nossa versão também podcast. A primeira pergunta é de Simone Lopes. Olha, Cláudia, um prazer. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Atrás de você, nas tuas costas, tem 8 startups. Você ficou anos na IBM, né? Isso. Uma instituição absolutamente privada. E resolveu empreender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial, né? O que fez você entrar nesse gatilho e qual foi o foco para essa mudança, né? Eu trabalhei muito tempo no corporativo, né? Então, chegou algum determinado momento que eu queria mudar, eu queria experimentar, né? Isso foi 2011, 2012. E a transição não foi fácil, né? A gente não tinha todo o acesso que a gente tem hoje à informação sobre startups, sobre business. Então, eu desbravei, foi realmente um sonho, então, fui realizar um sonho. E isso foi importante para mim, né? Então, quando você sai de uma organização, de um corporativo, e você vai atrás de um sonho que é empreender, é diferente, né? Então, quer dizer, eu tive que traçar uma jornada e no meio do caminho eu tive que buscar uma transformação e uma reinvenção, né? Do que seria para mim aí nessa nova jornada aí como empreendedora e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala aqui internamente, né, Simone, que é a seguinte. Quando você está sentada ou sentado numa máquina, mesmo com toda essa responsabilidade, isso é uma coisa. Quando você põe a carinha no vento, é outra coisa, né, Cláudia? Muito diferente, muito diferente. E assim, segundos antes da gente começar, a gente descobriu que, a Cláudia contou pra gente que lá atrás, 10, 12 anos atrás, ela inventou um negócio chamado... 10 anos atrás, ela inventou um negócio chamado e-commerce. Então veja a pessoa, quando o cara é para ser empreendedor, é assim, ó, sai de uma máquina gigante, uma multinacional, enorme, pesada, forte, e fala assim, acho que eu vi um negócio de e-commerce, é legal, vou abrir isso. Foi uma experiência excelente, né? Bom, primeiro porque eu sempre gostei de compras online. Então, quer dizer, eu acho que quando você vai empreender, você está num corporativo, você vai empreender, você tem que buscar alguma coisa que você goste e buscar alguma coisa que você conheça. Então, eu conhecia sobre negócios e gostava de e-commerce e sabia dos números e sabia do potencial que poderia ser e-commerce no Brasil, olhando fora. Eu falei, por que não, né? Então, para mim, foi assim, uma junção de informações, mas também um desejo de ver algo dando certo, de construir alguma coisa, né? Então, eu acho que isso foi bacana. Mas eu confesso para você, Paulo, não é fácil. Você tá do outro lado da mesa, tem um momento, assim, que é muito solitário para o empreendedor. E eu passei por essa fase também, sabe? Aquela exige fase uma da coragem, dúvida. né? Uma resiliência total, né? É muita coragem, resiliência, o tempo todo é aprendizagem, né? Não adianta, você traz uma bagagem de trabalhar em 2 multinacionais, empresas gigantescas, mas quando você está do outro lado da mesa, tem coisas que não significam muito, né? Hoje você é uma empreendedora, continua sendo, e uma investidora anjo, né? Então você olha para esse empreendedor hoje que está aí nascendo atrás de investimentos. Quando você olha para isso, você acha mesmo, porque a gente ouviu isso no Sebrae uma vez, quando a gente foi a Brasília, a gente ouviu isso do João Kepler várias vezes no Anjo Investidor, de que o Brasil, né, o empreendedorismo e startups é o plano A do Brasil. Você concorda com isso?
Eu acredito que, assim, as startups e esse modelo que a gente tem trabalhado tem mudado a nossa economia gigantesca, entendeu? A gente está tendo uma mudança enorme com isso. E eu acredito que a nossa transformação está aí mesmo, em startups. Nessa nova economia, a gente pode dizer que a contribuição é por aí, sem dúvida alguma. Você tem números para nos apresentar? Dos investimentos no Brasil, principalmente, eu ouvi uma entrevista do João, diz que parece que os investimentos aumentaram na pandemia, né? Sim, foi incrível, né? Porque quando começou a pandemia, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, principalmente com esse mercado, né? E a gente estava acostumado a trabalhar com aceleradoras, assistir o pitch do empreendedor, enfim, era uma dinâmica muito presencial, né? E aí o que foi bacana foi que várias reuniões, até esses próprios grupos de investidores, falaram assim, a gente precisa apoiar nossas startups. O que a gente poderia fazer, né? Para não deixar esses empreendedores, eles desistirem. Então, quer dizer, nós nos unimos, isso bem no início da pandemia mesmo, nos dividimos e demos apoio às nossas startups. O que vocês estão precisando? Tanto tecnicamente, quanto realmente escutar. Falar assim, nesse momento, como é que você está passando? Como é que está a tua família, né? E eu acho que isso foi fundamental. Eu não sei como que esse movimento se deu, né, para todos. A gente não chegou depois a conversar exatamente sobre isso. Mas o que nós vimos foi o seguinte, as startups, elas não pararam, sabe? E um motivou o outro. Nós tivemos os investidores, isso o Brasil todo, com esse movimento de ajudar, de apoiar e de ver principalmente qual é o tipo de negócio que poderia ajudar o Brasil naquele momento, né? A gente estava falando muito da questão do digital, então quais startups estão aí nesse movimento de digital, quais as startups estão aí de health tech que poderia ajudar. Então esse primeiro movimento aconteceu. E o que aconteceu também foi muito interessante, que os números começaram a aparecer realmente. Nós não tivemos muitas quedas, nós não tivemos quebras de startups por conta da pandemia. Nós tivemos por os motivos que a gente já sabe, mas não foi isso. Nós tivemos realmente um crescimento. O João está certo, nós tivemos um crescimento. Provavelmente agora a gente atinge, né, 1 bilhão novamente, que é a média que a gente estava. Provavelmente a gente atinge, a gente volta para esse patamar até um pouquinho a mais. E eu acho que um outro movimento que a gente viu também foram vários fundos crescendo na pandemia, né? Tanto os fundos daqui quanto de fora investindo em startups brasileiras. Então, assim, é um momento interessante para o mundo inteiro, mas extremamente significativo para as startups. Você sabe qual que é o número de investimento de fundos brasileiros comparado aos fundos estrangeiros no Brasil em startups? Você sabe o percentual disso? Percentual em relação a quê? A investimento, vamos dizer, os fundos brasileiros, formados por brasileiros, investem 50% e os outros 50% vêm de fora. É mais ou menos isso? É meio a meio? Como é que tá isso? Você sabe? Não, ainda só uma curiosidade. Não, a gente ainda tem os investimentos muito aqui do Brasil, né? A gente está tendo essa tendência de muitos fundos lá de fora entrando, mas ainda a gente tem uma grande quantidade de fundos brasileiros, tá? Então a gente pode falar 80-30, mas eu acredito que esse movimento vai acontecer. O que a gente tem é para uma ou outra startup que tem que é interessante para um fundo americano, ela pode receber, por exemplo, 80%, 90% de um investimento fora e 10%, 15% aqui do Brasil. Aí essa diferença também a gente tem, mas é específico às vezes para startup. É muito dinâmico o tempo inteiro, né, Cláudia? Muito dinâmico, muito dinâmico. O tempo todo. Cláudia, e as mulheres? Porque pelos dados que eu li, que a gente levantou para a pauta, nós chegamos aí a 1 milhão de investidoras na Bolsa. Mas ainda este número é muito pequeno comparado ao reduto masculino de investimento. Então, como é que você analisa isso, né? O que está faltando para nós mulheres investir mais? Simone, eu acho esse ponto super importante, né? Eu também li essa matéria, eu fiquei super feliz de saber que as mulheres estão investindo. Eu acho que a gente tem um movimento aí, né, que vem de anos falando
da questão da mulher, do poder dela do mercado, da questão de salário, de remuneração e tudo mais. E eu acho que tudo isso é um reflexo, né? Eu acho que a gente tem essa tendência. Eu acho que faltam, sim, algumas coisas. Quando a gente está falando de investimento anjo, investimento em startups, a gente ainda fala de um ambiente ainda muito masculino, né? Bastante. Eu posso dizer que eu estou há 5 anos, 6 anos, então... muitas reuniões, muitos eventos aqui fora do Brasil, eu era a única mulher que participava, né? Eu nunca olhei isso como cota, ou não vou porque tem homens, né? Eu simplesmente, eu gosto de negócios, eu gosto de startups, e eu vi uma oportunidade aí, inclusive de ajudar muitas startups com o meu know-how. Mas eu acredito que a gente tem um percentual pequeno ainda de mulheres, mas eu acho que a gente precisa ter alguns movimentos mais concentrados para a gente trazer mais mulheres, né, para esse nosso movimento, não só de investimentos em startups, mas também investimentos na bolsa, investimentos em outros segmentos aí, enfim. Porque você havia me falado por telefone, Cláudia, que muitas mulheres executivas que acabaram de sair de incorporações como você te procuram nesse sentido. Você acha que ainda falta uma liderança para isso? Né? Falta uma união. Eu acho que a gente tem que melhorar também o nosso networking. Os homens, eles fazem isso muito bem, né? Eles são mais aguerridos nesse sentido, são mais unidos, eles participam mais de eventos e, enfim, eles, né, um chama o outro. As mulheres nem tanto, né? Não são todos. Então, eu acho que a gente tem um movimento aí. Hoje a gente não tem nenhuma liderança específica para isso. A gente tem grupos dispersos aí falando de investimentos, seja em vários, né, pontos aí específicos. E eu acho que a gente precisa, né? Inclusive, é um projeto que eu tenho, que eu trabalho em relação a isso. Tenho, sim, recebido muitas executivas como plano B, né? Um plano B é, Cláudia, quero conhecer melhor investimento anjo, quero me aprofundar, né? Então, quer dizer, são mulheres que já têm uma carreira já definida ou estão migrando para isso, ou pode ser que seja um plano B, mas que vire o plano A, né? Então, eu tenho até amigas da IBM, da PwC, que me procuraram por conta de alguns artigos e falaram, bom, quando tiver alguma reunião, eu quero participar, enfim. Então, eu acho que falta, né? Então, eu tenho tentado fazer isso, me conectado também com algumas influenciadoras, com algumas mulheres que trabalham com isso, ou até redes também, eu participo de várias redes aí com mulheres ou não, mas para a gente trazer e conseguir melhorar o nosso ecossistema, que eu acho que o ponto é esse, né, Simone? É a gente trazer não só a diversidade. As lideranças existem, né, Sim. Cláudia? Eu acho, quando eu olho para isso, falta um pouco mais dessa liga, né? Dessa união. Sim. Porque existem nomes, Sim. grandes nomes. E você sabe que tem uma coisa que para mim também é mais importante do que só o investimento, que é a questão quando a gente fala de smart money. Porque a gente está falando de startups, normalmente a gente está falando de uma idade média ali de alguns empreendedores que eles não tiveram a experiência que nós tivemos, né? Que vocês têm, que muitas executivas tiveram. Então, quer dizer, você pega o conhecimento dessas mulheres e colocam com essa garotada que está com um pensamento, que tem uma ideia, uma inovação. Gente, é maravilhoso isso, né? Então, quer dizer, eu acho que quando a gente fala de Smart Money, o João falava muito disso, fala sobre isso, é perfeito. Que até fez um livro sobre isso. Exato. Né? Então, quer dizer, vem primeiro, conhece, ajuda, mentora, faz mentoria. Isso, inclusive, foi a minha jornada. Conhece, participa, né? A gente sempre tem algo para ensinar e aprender também, né? É sempre uma troca. E eu acho que para a mulher, a partir do momento que ela vem, conhece, participa, mentora, ajuda, e a mulher tem essa característica de ajudar, né, Simone? A mulher, ela gosta de fazer isso, ela gosta de contribuir. E eu acho que isso também, esse movimento é importante. Então, a gente ter uma rede, conseguir trazer essas mulheres para que elas não entendam que é só o dinheiro, mas que também tem uma contribuição. Poxa, eu trabalhei tantos anos num segmento, eu fui uma diretora executiva. Teve uma que me chamou a semana passada, ela trabalhou muitos anos como executiva de marketing de uma grande empresa, né? Eu falei, que perfeito! E a maior parte das startups, dos negócios, precisam do quê? De marketing, né? Não sabem lidar com marketing. Ou é marketing ou é venda. Você tem uma boa ideia, mas você não sabe executar. Então, quer dizer, como é que a gente pode unir isso? Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca aí para trabalhar. Como o setor por enquanto, né? E a gente torce pela mudança disso, ele é bem masculino. Você acha que as mulheres também
como é que eu vou dizer? Tem um pouquinho de receio de entrar e falar assim, pô, o clube do Bolinha é chato pra caramba, eu vou lá, entendeu? Já tem um preconceito. Você acha que rola um pouco disso? Isso atrapalha um pouquinho as mulheres, entendeu? Entrarem de cabeça? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem alguns grupos, ou alguns homens, ou algumas posturas que acabam inibindo, sim, que mulheres participam, que se mulheres se posicionem, né? Eu acho que aí é particular, de cada mulher, né? Como eu falei para vocês, eu não colhei por esse lado, né? Eu sempre Você não olhei quis nem business. saber, né, dessa história, né? Você atropelou, né, Cláudia? Na verdade, assim, me convidava para uma banca, eu não perguntava quem ia estar. Eu ia para a banca porque eu queria contribuir lá com as startups. Olha, a gente vai ter uma missão, vai ser em Portugal, 7 dias, e a gente vai conhecer 1.500 startups, e você vai participar de algumas bancas. Eu falei, não, vamos. E cheguei, era um grupo, sei lá, 30 homens e eu de mulher, né? Então, quer dizer, para mim, tranquilo. Eu fui, trabalhei, enfim, e acho que esse é o ponto, né? E eu mostrei para várias mulheres que elas podem também. Tanto que a missão seguinte, nós tivemos 20 mulheres, né? E a missão desse ano, provavelmente a gente já tem 40% de mulheres e 60% de homens. Então, comecei só eu e agora a gente já tem uma quantidade maior. Eu acredito na união Sim. para chegar neste ponto de equilíbrio, sabe, Paulo? Para que não tenha este receio de entrar no clube do Bolinha e ser hostilizada, ter um pouquinho este equilíbrio. Sim. Por isso que eu acho importante, quanto mais vezes a Cláudia tiver a oportunidade de contar essa história dela, não, fui para uma missão, cheguei lá, 40 homens, só eu e mulher. E aí, botei minhas ideias, fiz, participei, enfim. Quanto mais ela contar essa história, acho que você ajuda mais as mulheres que ainda estão com esse receio por dentro. Eu vou lá, vai ser... Enfim, eu acho muito legal. Bacana. E toda vez que alguém precisar de um reforço, eu chamo você, te ligo, passo o telefone, falo assim, ó, conta essa história aí. Eu Claro. tenho fotos e vou pedir a foto dessa última missão, a gente publica isso. Mas eu acho bacana, eu acho que esse ponto que vocês falaram é interessante, é união, porque a mulher é capaz. E aquela frase, a mulher ela pode estar onde ela quiser. Ela define, né? Então, quer dizer, eu acho que não tem que ter bloqueios, não tem que ter receios. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental também. Mas tem um ponto importante também, que a mulher ela precisa de uma referência, né? Eu acho todos que isso nós. é bacana. Todos nós, claro. Então, quer dizer, a gente trabalhando essas referências, Simone, eu acho que é importantíssima. E a gente consegue realmente trabalhar o nosso ecossistema. Empreendedorismo feminino, investimentos para 2022, ano eleitoral, tem Copa do Mundo. Que beleza, o que a gente pode esperar? Não, eu acho que a gente continua tendo um crescimento, né? Eu acho que a gente pode ter aí mais alguns fundos aparecendo, né? Esse ano nós já tivemos muitas parcerias, né? Alguns grupos de investimentos aí fazendo parcerias. Eu acho que a gente vai continuar isso para 2022. E eu acredito que a gente vai ter ainda mais startups, tá? Eu acho que a gente vai ter aí uma quantidade maior de startups para a gente trabalhar e a representatividade dessas startups na nossa economia, tá? Eu acho que para o ano que vem a gente vai ter números aí fantásticos para a gente apresentar, tá bom? E um movimento que tá bacana também são das próprias corporações consumindo essas startups, né? Consumindo negócios, conhecendo, indo atrás. Então esse movimento para 2022 vai ser fantástico. A gente teve uma surpresa muito bacana, porque uma das startups que passaram pelo Anjo Investidor, que é o nosso reality, que você também participou, né? Apresentado por João Kepler. A Repassa foi comprada, se eu não me engano, uns 170, 190, eu nunca lembro o número, mas é quase 200 milhões de reais pela Renner. Sim. Né? Então, você, quando a gente vê isso, você fala assim, nossa, olha o ecossistema, como tá aquecido, alguém foi lá, comprou e pagou o ticket, né? Exato. E isso faz o ecossistema crescer demais, né, Cláudia? Faz. Se você pensasse isso há 5 anos atrás, poucas corporações abriam agenda para falar com startups, tá? Achavam um bando de moleque ali, ou umas ideias que não iam parar de pé, né? E todo mundo Hoje é o contrário. Eram os bermudinhas. Não é? Os caras que trabalham de bermuda e chinelo. Não é? Falava assim, né?
espaço Google total. Uhum. E isso realmente mostrou que não é isso. Então, quer dizer, eu participei dessa época, eu sei que algumas startups tiveram que fazer agenda com o executivo de uma instituição financeira, foram 37 reuniões para explicar o negócio, né? Isso é fato. Haja lousa. Hoje não, hoje essas corporações estão buscando as startups, né? Então, isso Muito também, legal. para 2022, é uma tendência e, sem dúvida, isso ajuda muito mais os nossos números. Muito legal. Eu gostaria na verdade, no nome da Tabasco On, você estava falando comigo ali no camarim Tá rolando, mas, gente, hoje o programa nunca teve tanta conversa de camarim. de Nunca teve almoço. de almoço, não é? nunca teve. Assim. Telefone. A primeira vez. Cedo, é isso. Ineditismo, ó. Adoro. Cláudia Rosa trazendo ineditismo aqui no nosso Então, conteúdo. Sabe o que ela me disse? Não, tantos Que bastidores. quer trazer, que tem um monte de convidadas, né? E aí eu disse assim, então tá bom. O Tabasco On é para isso, é nosso. Que bacana. Convide, traga seus convidados, vamos bater um papo aqui. Tem mulheres tão interessantes, porque além da união, eu também acredito na informação Sim. e no espaço, né? Eu acho que a gente tem que abrir espaço para temas relevantes ao nosso ecossistema, ao que a gente vive dia a dia, né? Eu acho fantástico isso. Eu acho que quando eu comecei a empreender, a Rede Mulher Empreendedora me abriu as portas, me acolheu, né? E rapidamente eles me convidaram para ser embaixadora, porque eu contribuía ali com mentorias, contribuía, né, voluntariamente com várias ações. E, de alguma forma, hoje eu retribuo isso, né? Eu continuo participando de muitas ações, eu acho que isso é fantástico. E eu aprendi, e isso me trouxe, né? A minha jornada me trouxe até aqui. Foram as mulheres, né? A gente sempre fala isso, uma mulher, né, ajuda a outra. Eu tive isso e eu contribuo com isso. Esse é um dos meus projetos, inclusive. Então, nessa minha trajetória, o que eu mais tenho são amigas, são cases, são histórias de mulheres, histórias fantásticas. Então. E mulheres fantásticas que muitas vezes a gente não vê, porque alguns eventos que a gente vê com muitos homens, a gente vai criticar, poxa, porque não tinha mulher? Não, porque ele não conhece, né? Então, acho que a gente também tem que dar essa oportunidade, tem que mostrar as caras dessas mulheres que são tão especiais, fazendo coisas tão bacanas e que muitas vezes estão aí despercebidas, né? Porque não trabalham esse network, não trabalham o ponto. Então, mas, Cláudia, quando você tá no mundo corporativo, você tem pouca oportunidade de fazer o give back, né? De devolver para o ecossistema, que é diferente quando você é empreendedor e principalmente quando você é investidor de startups. É importante para você essa parte do give back para o ecossistema? Sim, eu acho que assim, é até natural que isso aconteça, né? É até natural. A gente aprendeu tanto, eu aprendi tanto. Vou mudar a pergunta. É prazeroso? É o momento mais prazeroso para você? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito de contribuir. Eu gosto muito de histórias, né? Eu tenho histórias fantásticas com as minhas startups, com os meus empreendedores. Eu já participei de algumas reuniões de comitês por vídeo call, que eu falei, não, tem algum problema com aquela startup. Peguei o avião, viajei e falei, agora vamos aqui, vamos conversar comigo, me fala o que está acontecendo. E realmente tinha alguns pontos, né? Então, quer dizer, isso é um pouco da experiência, isso é um pouco da jornada, mas isso também é feeling, né? Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de contribuir. Cláudia, a Simone falou uma coisa que é verdade, eu quero só estender aqui para a gente finalizar, que o Tabasco On não é meu, não é da Tabasco Conteúdo, não é da Simone, é nosso. Então, mesmo se você tiver coisas para falar e fazer e para ajudar, e para contribuir, é a melhor palavra, dentro do ecossistema e dentro de tudo que você faz, a gente não precisa nem estar aqui, tá? Você vem, abre o microfone e faz do jeito que você quiser. Eu quero que você tenha essa liberdade aqui com a gente, como todos têm. Entendeu? Então, se eu estiver aqui e a gente puder contribuir na pauta, ótimo. Se a gente não estiver aqui, por causa de agenda, venha também. Tá? Ela é como a gente, gosta de gente. Gosta de né? gente, pessoinhas. Então, se você gosta de ser embaixadora, seja embaixadora do Tabasco On. Boa. Entendeu? Vamos nomear. Eu, Paulo Veronese, te nomeio hoje
embaixadora do Tabasco On. Nossa, Pronto. que honra! Tá nomeada. Obrigada. Tá. Eu fico muito feliz desse espaço. Eu acho que eu fico muito feliz também do conteúdo que vocês abordaram hoje, que a gente conseguiu discutir, porque tudo isso faz parte da minha jornada, mas eu sei que a gente pode contribuir não só com mulheres, mas com muitos homens também, né? Sim. Eu tenho, assim, a maior parte da minha startup são de homens, são de meninos, de homens, e muitos me procuram, né, para conversar, que tem essa referência. Então, eu fico muito contente desse espaço, fico muito feliz, e eu falo para vocês o seguinte: temos muitas coisas pela frente, vai ser muito bacana. Tá, Agradeço. O microfone está aberto e as câmeras também. Como você é mentora também, eu quero que você deixe aqui 2 beijos para 2 pessoas que você faz mentoria, uma há 17, outra há 12 anos, por favor. Olha, Beijos. são as minhas paixões, né? Uhum. Minha alegria de viver, que são minhas meninas. A Fernanda, de 17 anos, Beijo. e a Paulinha, de 12. Minha xará, Beijos. beijos. Amo. Beijo para Rafaela, Um beijo na Rafaela, filha da que tem Simone. Um só beijo para 2 Giovana, minha aninhos. filha. Pronto, finalizamos. Cláudia, sempre bem-vinda de novo. Obrigada. Esse espaço é teu, tá? Venha sempre. Obrigada. Tá bom? Adorei.